Hoje, a gente vai mergulhar em um dos projetos de construção de nação mais impressionantes e duradouros de toda a história. Um projeto que foi, na verdade, arquitetado em 5 livros muito antigos, o Pentateuco. Vamos começar com uma pergunta que é a base de tudo isso. Como é que se pega um povo que acabou de ser liberto, sem terra, sem uma identidade clara, e se constrói algo que vai durar milênios? Parece uma tarefa impossível, né? Um desafio gigantesco. A resposta, olha só, tá num ato poderosíssimo de engenharia social e espiritual. É sobre dar a esse povo uma história completamente nova e um conjunto de regras revolucionário. Vamos entender como essa combinação tornou o impossível possível. Para a gente ter uma ideia do quanto o Pentateuco foi radical, a gente precisa voltar no tempo. Precisamos mergulhar no cenário em que ele nasceu, um mundo cheio de deuses que viviam em guerra e impérios que competiam pelo poder. O Antigo Oriente Próximo era de fato um verdadeiro campo de batalha de ideias. De um lado você tinha panteões de deuses guerreiros, reis que se declaravam divindades. E do outro lado o Pentateuco chega com uma ideia totalmente diferente. Um único Criador, acima de tudo. E um povo unido não por um rei-deus, mas por uma aliança, um pacto, um acordo sagrado com esse Criador. E isso nos leva a um conceito-chave, a cosmogonia. Basicamente, é a história de origem de um povo. Pensa, por exemplo, no mito babilônico Enuma Elish. Essas histórias não eram contos para dormir, não. Elas eram a base que definia a identidade, os valores e a visão de mundo de uma civilização inteira. E o espírito dessa época, de alta exaltação, é personificado na figura bíblica de Nimrod. O nome dele já diz tudo, significa rebelião. Ele é o fundador de Babel, o cérebro por trás de um projeto para glorificar a humanidade, indo diretamente contra a ordem de Deus para que as pessoas se espalhassem pela terra. E no meio desse mundo de impérios gigantes e de rebelião, a gente encontra um grupo de pessoas que, à primeira vista, parecia insignificante. Um povo sem uma história própria, os hebreus. Então, o desafio monumental era esse. Como é que se transforma uma tribo de ex-escravos, sem uma história consolidada, sem uma identidade cultural unificada, em uma nação coesa, forte? A fé que eles tinham, recém-saídos do Egito, era uma mistura, era o que a gente chama de sincrética. Ou seja, eles adoravam o Javé sim, mas essa crença estava toda misturada com as superstições e os costumes dos seus antigos opressores. Faltava uma identidade espiritual clara, sabe? Única. A solução para essa crise de identidade foi um documento de uma genialidade impressionante, o Pentateuco. O Pentateuco, que em hebraico é conhecido como Torá, significa instrução. Mas é muito mais do que isso. É um projeto, um verdadeiro projeto para a alma de uma nação, dividido em 2 partes. Não era só um livro, era o alicerce onde uma identidade inteira seria construída. O projeto era simples, mas ao mesmo tempo profundo. Os 2 elementos, a história e a lei, foram combinados de uma forma fantástica. A história não faria sentido sem as leis, e as leis não seriam compreendidas sem a história. Uma coisa amarrada na outra. E aqui está o ponto crucial. Isso ia muito além de ser só um conjunto de regras. Era uma declaração de missão. O Pentateuco deu a Israel uma base para se enxergar como um povo especial, um povo separado com um propósito único no mundo, ser uma bênção para todas as outras nações. Então, como é que esse projeto funciona na prática? Vamos fazer um tour rápido por cada um dos 5 livros para ver como eles vão construindo essa grande narrativa. Primeiro, Gênesis. Aqui é o livro das origens. Ele estabelece todo o cenário, desde a criação do universo até a história dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Ele dá ao povo hebreu raízes profundas, conectando a história da sua família ao próprio começo de tudo. É a resposta para a pergunta de onde a gente veio. Depois vem Êxodo, que é o coração da história. É aqui que a gente vê a libertação da escravidão e o momento em que a aliança com Deus é firmada lá no Monte Sinai. Esse é o nascimento da nação, um momento que define tudo, em que um grupo de escravos se torna o povo de Deus. É a resposta para quem nós somos. Levítico pode parecer só um livro de regras. Muita gente até acha meio chato. Mas ele é, na verdade, um manual de instruções da nação. Ele dá toda a estrutura para a santidade, ensinando como um povo comum pode viver na presença de um Deus que é totalmente diferente de tudo. É sobre trazer o sagrado para o dia a dia. Ele responde à pergunta como a gente deve viver.
Já o livro de Números, ele conta a longa e difícil jornada pelo deserto. E não foi só um desvio no caminho, não. Foi um período de teste que durou 40 anos. A geração que duvidou acabou sendo substituída por uma nova, uma geração que foi forjada nas dificuldades e preparada para finalmente herdar a terra prometida. É uma história de como a fé é testada e fortalecida. E por último, Deuteronômio. Esse livro é como uma série de discursos de despedida de Moisés, um último apelo apaixonado. Ele reforça a lei e renova a aliança para a nova geração, aquela que estava prestes a entrar na Terra Prometida. É como se fosse uma passagem de bastão, garantindo que a missão não seria esquecida. Bom, e depois de tudo isso, qual foi o resultado final desse grande projeto? O Pentateuco deu a essa nação que estava só começando uma identidade tão forte, mas tão forte, que ela sobreviveu por aproximadamente 4.000 anos. Pensa nisso, 4 milênios passando por exílios, diásporas e perseguições. E essa imagem aqui ilustra a transformação de um jeito brilhante. Antes, eram escravos no Egito, perdidos numa mistura de crenças. Depois, se tornaram uma nação com uma missão. Antes, uma tribo dispersa. Depois, um reino de sacerdotes, guiados por uma história única e uma visão de mundo própria. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta muito poderosa para a gente refletir. Afinal, o que é que dá a uma história o poder de moldar a identidade de um povo por 4.000 anos?